Olá novamente a todos, como estão? Como estás? Hoje o vídeo de hoje a gente vai estilizar dinamicamente e como eu estava dizendo no vídeo ao qual eu disse sobre o HTML, a gente ia falar acerca da metaciência, a gente ia fazer um site documentário acerca da metaciência, certo? Então, para entender o que é metaciência, a gente vai ter que primeiro entender o que é realmente a programação. E a programação, como os senhores já devem ter vislumbrado aqui comigo, pode ser considerado difícil para uns e pode ser considerado fácil para outros. Então, depende muito do que você quer atingir com a programação. Tudo que é possível programar é possível realizar. Tudo que é possível realizar é possível programar. É como se fosse realmente um outro mundo. Só que em base do quanto você se dispõe a dar a devida visibilidade à programação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Este é um exemplo de cor em hexadecimal. A gente vai iniciar integrando isso à metaciência. E metaciência, você vai pesquisar aqui, ó. Metaciência. Metapesquisa para a própria ciência, frequentemente escrita como a ciência da ciência, ou a pesquisa acerca da pesquisa. E a gente vai relacionar isso, aqui entra a própria inteligência. Vai relacionar isso com a metaciência, certo? Este é um exemplo de cor em hexadecimal. Cor. É, hexadecimal é um método máquinas e mecanismos para hexadecimal é um método de máquinas e mecanismos para criptografias e para que a metaciência seja plena. Hexadecimal é um método de máquinas e mecanismos para criptografias. E para que a metaciência seja plena, é necessário estudá-los. Estudarmos. Pronto. Este é um site documentário acerca da metaciência desenvolvido pelo Sistema Core. Cor. A cor, vai pegar mais uma cor aqui no Color Picker. Vai ser a mesma cor, só que verde. Verde meio escuro. Pronto. E de novo, atualizemos. Percebam pela inteligência isso. Este é um exemplo de cor em hexadecimal. Hexadecimal é um método de máquinas e mecanismos para criptografias e para que a metaciência seja plena é necessário estudarmos. Estamos tão somente no estudo ainda. E o exemplo acerca da metaciência, que é a ciência da programação a qual a COP se dispõe a ensinar, né? Lembrando do entendimento acerca da máquina e não do aprendizado acerca da máquina. O
próprio entendimento acerca da programação vai fazer com que nós entendemos tudo sobre a metaciência. Porque a metaciência é a ciência da programação. Entendem? Então, a gente vai começar estilizando algumas coisas aqui. Vamos lá, hexadecimal é um método. Agora, este é um exemplo de cor em hexadecimal. Hexadecimal é um método. A gente vai colocar isso aqui numa divisória. Div ID, tá? A gente vai usar o ID para ficar mais. Depois, no produto final, a gente vai dar uma melhorada nisso aí. Só que metaciência. Div ID metaciência. Aí passa para cá. Ou passou o corpo também, não pode. Passa para cá. Div. O que eu estou fazendo aqui? Se a gente der F5, aparentemente nada acontece, certo? Só que agora a gente vai estilizar metaciência. O que acontece aqui? Metaciência é pai de sobre e cor, certo? O ID metaciência é o pai de sobre e de cor, correto? Então, o que eu quero que vocês analisem aqui? Eu queria fechar aqui, mas não dá certo. Mas tudo bem. O que eu quero que os senhores analisem aqui? Hexadecimal é um método de máquinas e mecanismos para criptografias. E para que a metaciência seja plena, é necessário estudarmos. E aí vai recair se a máquina tem ou não consciência. Mas enfim, não vamos chegar nisso agora. Metaciência. Vamos lá, vamos estilizar a metaciência. Metaciência. Eu quero que seja praticamente a mesma coisa do que o este. Tá? Que tenha inclusive os alinhamentos. Só que com algumas mudanças. Primeiro, aqui é 70, que vai recair em 15. Então eu quero que os senhores entendam, porque a página é tipo assim. A página é assim. 70, 15 vai ficar centralizado. Também dá para fazer de outras formas, mas centralizado de início. Tá? Depois eu vou ensinar outras formas de fazer também. Mas 70 e 15, 70 mais 15 mais 15, por causa do meio da página, 15 mais 15, 30 mais 70, 100. Então, vai ficar do mesmo jeito. Só que aqui a gente vai adicionar a margem do topo 2%. Então, só para os senhores entenderem. Vai ficar assim, ó. As cores. E aqui, eu só quero inverter a cor. Aqui, 240, 240, 240. Aqui eu vou colocar, na verdade eu vou fazer diferente. Eu não vou colocar 240, eu vou colocar 20. Aí os senhores vão entender o que eu estou fazendo. Vai ficar preto. Só que as cores ainda tem que ficar corretas, né? Então não vai dar certo. Vai ter que ser 240 mesmo. 240, 240, 240, 08. Pronto. Este é um exemplo de cor em hexadecimal. Hexadecimal é um método de máquinas e mecanismos para criptografias e para que a metaciência seja plena, é necessário estudarmos. Se a gente tirar um pouco do foco, ou passar para o que se chama de responsivo, com a porcentagem aí dos senhores podem ver que funciona. Porque é tudo. Se fosse pixel, eu prefiro usar porcentagem. Por quê? Porque o pixel. Eu vou fazer um exemplo para os senhores entenderem também. Pixel não meio que não funciona corretamente quanto ao ambiente de desenvolvimento ao qual você está utilizando, certo? Então, pixel ele tem que ser muito bem calculado, porque se você aumentar ou diminuir a tela, os pixels serão menores, certo? Então, você tem que saber o que você vai fazer aí. E então, o vídeo de hoje foi sobre as divisórias, certo? Na verdade, continua sendo CSS, mas sobre as divisórias. Então, por enquanto é só. Eu vou já gravar mais um já.